Boa noite. Boa noite. A Polícia Federal investiga a invasão do Ministério do Trabalho 10 dias depois da Operação Registro Espúrio. O Ministério Público do Rio Grande do Sul alerta. Pais que não vacinarem os filhos podem até perder a guarda das crianças. Um turista morre ao cair de um brinquedo recém-inaugurado do Beach Park em Fortaleza. A presidente do Supremo suspende as regras de franquia e coparticipação em planos de saúde publicadas há menos de 20 dias. Encontro na Finlândia. Donald Trump surpreende ao manifestar apoio a Vladimir Putin. E contradiz a Polícia Federal Americana e o Departamento de Justiça. A seleção francesa bicampeã mundial é recebida com festa depois de comemorações de domingo que terminaram em tumulto. E Cristiano Ronaldo se apresenta aos torcedores da Juventus. O Ministério Público do Rio Grande do Sul lançou uma campanha para alertar os pais sobre a obrigação legal de vacinar os filhos e para as consequências graves do descumprimento dessa obrigação. No vídeo publicado numa rede social, a promotora do Ministério Público Estadual Gaúcho recomenda que os pais vacinem os filhos. A vacinação é tremendamente importante, não só pela questão da saúde individual da criança, mas também a saúde coletiva das outras crianças com quem esta criança não vacinada pode conviver. Ela alerta para as consequências legais para quem não cumprir a determinação. A promotora diz que a medida foi necessária porque muita gente está dando ouvidos a notícias falsas sobre vacinação publicadas na internet e em mensagens por celular. Existe muita desinformação circulando nas redes sociais e isso traz um desserviço à saúde das crianças da nossa cidade e do nosso país no geral. Pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, é obrigatória a vacinação nos casos recomendados. Se houver descumprimento, os pais podem pagar multa e até perder a guarda dos filhos. Foi muito bem observado pelo Ministério Público, né? O direito está defendendo o direito da criança à saúde, né? Escolas, postos de saúde, qualquer pessoa pode denunciar. A partir daí, a promotoria analisa a carteira de vacinação da criança. Depois de receber a denúncia, o Ministério Público dá 10 dias de prazo para que os pais comprovem que fizeram a vacinação. Se isso não acontecer, uma medida judicial de busca e apreensão pode obrigá-los a trazerem as crianças ao posto para tomar a vacina. O Ministério da Saúde oferece de graça todas as 19 vacinas recomendadas pela Organização Mundial da Saúde. Mas a baixa procura causa preocupação. 312 municípios do Brasil estão com cobertura abaixo de 50% para a vacinação de poliomielite. E o sarampo reapareceu, uma doença que já tinha sido eliminada do país. Como as coberturas estão muito baixas, a gente vê com bons olhos essa iniciativa, apesar de ser uma medida um pouco drástica, né? Mas a gente acha que os pais têm que ter consciência disso, que é uma proteção para os filhos e que tem que vacinar seus filhos. A Mariana mantém a carteira do João Manuel sempre em dia. Não adianta a gente reclamar também do Estado, das coisas, se a gente não cumprir o nosso papel de mãe, que é vir vacinar nas datas certas, né? É obrigação. É obrigação. É obrigação de mãe, é dever. Em Manaus, a Secretaria de Saúde começou a vacinação nas escolas contra o sarampo. 100 mil alunos devem receber as doses. 440 pessoas tiveram a doença este ano e um bebê morreu. Bom, a hora da previsão do tempo, hora de conversar com a Maria Júlia Coutinho, que está em São Paulo. Muito boa noite, Maju. Oi, Juliana, boa noite para você, para o Bonner e para todos, bem-vindo. Olha só, amanhã tem alerta de chuva forte para o Rio Grande do Sul e parte de Santa Catarina e mar agitado também. Dia fechado, molhado e frio em Porto Alegre e em Rio Grande. Terça chuvosa em Floripa. Pancada na região norte e chuva mais discreta aqui no leste do Nordeste, como lá em Salvador. Em Boa Vista, chove logo cedo, em Rio Branco, a partir da tarde. Mas o Brasil que eu quero mostrar aqui é o Brasil da umidade relativa do ar muito baixa e da alta chance de queimada, com muito sol, principalmente aqui na região central. Em BH, em Brasília, nada de nuvens no céu. No Rio serão poucas nuvens e 30 graus de máxima. 27 aqui em São Paulo, cidade onde a qualidade do ar anda ruim, já que são 32 dias sem chuva por aqui. Mas o lado positivo do tempo seco é que ele deixa o pôr do sol magnífico, pois as partículas de poeira e poluição que ficam suspensas lá na atmosfera são maiores e ajudam a espalhar aí as cores laranja e vermelha, como
as que coloriram o céu de São Paulo hoje à tarde. Essa imagem aí é do Franklin Feitosa. O Walter Júnior registrou o sol se pondo na Pampulha, lá em Belo Horizonte. E o Braz Vieira nos presenteou com o céu de Brasília, que você conhece muito bem, Juliana Morrone. Que surpresa boa, Maju. Bela imagem do Braz Vieira. Obrigada, viu? Bem-vinda, tchau. Vamos falar de economia. A economia brasileira encolheu 3,34% no mês de maio. Foi a maior queda desde que o Banco Central começou a calcular esse índice há 15 anos. A principal causa foi a greve dos caminhoneiros, que diminuiu a oferta de produtos e afetou a confiança de empresários e de consumidores. Também hoje, o Fundo Monetário Internacional reduziu a previsão de crescimento do Brasil para 1,8%. Mais de 5.000 pessoas formaram uma fila quilométrica hoje no centro de São Paulo na tentativa de conseguir um emprego. No coração da cidade, a fila foi tomando forma, dando voltas, zigue-zagueando pelo Vale do Anhangabaú. O destino, a sede do Sindicato dos Comerciários. Lá dentro, anunciadas 1.800 oportunidades de trabalho. Não vai ser minha, se Deus quiser. 2 anos. 2 anos procurando, mas tá difícil. É complicado, né? Nós temos família, pai de família, né? Muita conta, né? Conta perto. Espalhados por mais de 10 andares do prédio, funcionários de recursos humanos de 13 grandes empresas. A gente está se preparando aí para as demandas de final do ano e a ideia é que a gente adeque o nosso quadro para atender o nosso público lá nas lojas. Já no fim do dia, muita gente que chegou cedinho ainda esperava por uma chance diante dos selecionadores de uma rede de supermercados. Cheguei às 9. E ainda nem foi atendido? Nada, nem sem comer também. Vontade no banheiro tremenda. Mas não saiu da fila? Ah, nem pensar. Complicadíssimo. É muita gente desempregada. Em todo o país, mais de 13 milhões de pessoas, segundo os últimos dados do IBGE, referentes ao trimestre de março a maio. Taxa de desemprego de 12,7%. Os números explicam o tamanho da fila. Não faltam interessados nas vagas, nem interesse do sindicato em receber esse enorme volume de pessoas dentro do prédio. A ideia é transformar candidatos em empregados e, se possível, associados. Estratégia de sobrevivência, diz o presidente do sindicato, que perdeu 2/3 da arrecadação. Segundo ele, pelo fim da obrigatoriedade da contribuição sindical e pela própria crise econômica. Nós não vamos obrigar as pessoas que ganharam emprego a se associar no sindicato, mas nós vamos convencer, mostrar a tarefa importante que nós oferecemos, a capacitação, a formação, o lazer, assistencialismo e principalmente nas negociações coletivas com as conquistas. O atendimento vai continuar ao longo da semana. Mais de 5.000 senhas foram distribuídas. Se tiver, eu tô pegando. Vamos esperar, né? Ter fé e confiar. A Polícia Federal está investigando a invasão de 2 salas do Ministério do Trabalho em Brasília. As 2 salas que foram invadidas ficam na sobreloja do Ministério, na Secretaria de Políticas Públicas de Emprego, onde funcionam os serviços de carteira de trabalho e seguro-desemprego. Em uma sala, funcionários encontraram armários com as portas abertas. Na outra, objetos e documentos espalhados pelo chão e em cima de móveis. Fontes confirmaram à TV Globo que 4 notebooks foram levados. Peritos da Polícia Federal isolaram o local, recolheram impressões digitais e levaram imagens do circuito interno. Nossa equipe registrou este funcionário do Ministério mostrando a policiais, num celular, imagens de um homem andando pelo corredor do Ministério, às 11h49 da noite de ontem. Ele está de bermuda, sem uniforme de segurança, e tenta abrir uma porta. Em seguida, continua caminhando pelo corredor. A Polícia Federal abriu o inquérito. O material vai ser compartilhado com a Operação Registro Espúrio, que investiga fraudes na concessão de registros sindicais. A polícia quer saber se o episódio de ontem tem alguma relação, já que o andar invadido foi local de trabalho de um dos investigados que está preso, Leonardo Arantes. Leonardo era secretário executivo, o número 2 na hierarquia do Ministério, quando foi preso em junho. Mas antes disso, em 2016, ele foi secretário de Políticas de Emprego, a secretaria que foi invadida. Leonardo é sobrinho do deputado Jovair Arantes,
que também é investigado na operação. Em nota, o atual ministro, Caio Vieira de Mello, informou que pediu apuração rápida e rigorosa do caso. Questionado pelo Jornal Nacional, o Ministério não respondeu se há ou não seguranças durante a noite, quantos e quais documentos foram levados e se algum funcionário será alvo de investigação interna. Nós não conseguimos contato com a defesa de Leonardo Arantes. E veja a seguir, a ministra Carmen Lúcia suspende regras de coparticipação e franquias de planos de saúde publicadas há menos de 20 dias. A presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, suspendeu as regras de coparticipação e franquias de planos de saúde que a ANS publicou há menos de 20 dias. A decisão da ministra Carmen Lúcia foi tomada durante o plantão do Judiciário, em resposta a um pedido da Ordem dos Advogados do Brasil. A norma suspensa da ANS foi publicada em junho e estabeleceu limites para a cobrança por exames, consultas, nos contratos que têm coparticipação. Para novos contratos, o segurado deveria arcar com até 40% do valor de cada procedimento. O presidente da OAB disse que o percentual é abusivo e ultrapassa os 30% cobrados em média hoje. Cláudio Lamáquia defendeu que essa regra precisa ser feita por lei no Congresso. Nós entendemos que a ANS usurpou de uma prerrogativa do próprio Congresso Nacional, acabando por também onerar o consumidor. Na decisão, a ministra Carmen Lúcia disse que as normas deveriam ter sido discutidas amplamente para evitar instabilidade jurídica e afirmou que saúde não é mercadoria, vida não é negócio, dignidade não é lucro, direitos conquistados não podem ser retrocedidos, sequer instabilizados. A ANS não quis gravar entrevista. Em nota, a agência informou que a norma não está em vigor. Ressaltou que editou a norma observando o rito para a edição de ato administrativo normativo, especialmente quanto à participação da sociedade, e completa que a resolução foi analisada pela Advocacia Geral da União, sem que tenha sido identificada ilegalidade ou inconstitucionalidade. A Associação Brasileira de Planos de Saúde informou que a decisão ainda será analisada e que decisões da Justiça devem ser respeitadas. A norma entraria em vigor em 6 meses, no fim de dezembro, para novos contratos. 24 milhões de pessoas têm hoje planos de assistência médica com coparticipação ou franquia. A decisão da ministra Carmen Lúcia ainda é provisória. A ação será analisada pelo relator, ministro Celso de Mello, e depois pelo plenário do Supremo. Dezenas de famílias brasileiras que planejaram comprar um imóvel foram enganadas e estão cobrando na justiça o dinheiro que investiram no sonho. A necessidade é grande para o motorista. Preciso de uma moradia para minha família, que eu pago aluguel. E na esperança da casa própria, a assistente administrativa investiu R$5 mil que nem tinha. Eu pedi emprestado. Pedi emprestado para minha irmã. Mas o que esses e muitos outros brasileiros estão colhendo é prejuízo e decepção com o programa Minha Casa Minha Vida Entidades. Esse sonho aí foi R$10.500. O programa Minha Casa Minha Vida Entidades foi criado em 2009 para atender a famílias sem renda suficiente para os financiamentos do mercado. Entidades de luta por moradia deveriam atender a exigências para conseguir o registro no Ministério das Cidades. E a partir de projetos aprovados, ter financiamento para a compra do terreno e a construção das moradias. Tudo deveria passar pelo crivo da Caixa Econômica Federal. Mas, na prática, a falta de controle acabou criando um terreno fértil, não para a construção de casas e apartamentos, mas para cobrar por algo que pode demorar muito ou nunca sair do papel. Ela me prometeu um ano sair essa obra, e já faz 5. E nem a obra e nem meu dinheiro ela quer devolver mais. Encontramos Clodoaldo na reunião de uma das 1.861 entidades cadastradas no Ministério das Cidades para organizar a demanda e tocar projetos de construção de moradia popular no Brasil. O clima era de tensão. Foi 5 anos, eu consegui. Resolve na sua vida. Ou vai sair ou não vai sair. E quem saiu, coloca o dinheiro, pelo amor de Deus.
entidade fez até um vídeo afirmando que o terreno para 1.200 unidades estava comprado. Mas basta um olhar mais atento para perceber que o documento era só um compromisso de compra e venda, sem nenhuma garantia. Ana Paula, que desde 2013 esperava ter uma casa, cansou e entrou na justiça. No mesmo fórum, já existem dezenas de outros processos pelo mesmo motivo. 4 foram movidos por esse advogado. Podem existir novas vítimas justamente porque não existe efetivamente uma fiscalização por parte dos órgãos públicos e, se existem denúncias, eles deveriam minimamente apurar essas denúncias. O ministro das Cidades diz que o sistema está sendo aprimorado para permitir maior acompanhamento e transparência. Ele condenou as cobranças que identificamos na reportagem. Nós desconhecemos essas cobranças, não concordamos com essas cobranças e refutamos qualquer tipo de cobrança que se faça por parte associado, comprometendo um projeto que pode ser ou não ser selecionado pelo Ministério das Cidades. O ministro reconheceu também que há ineficiência por parte de algumas associações e empresas. Olha, nós, como em todos os setores, temos os bons e os ruins, os competentes e os incompetentes. Nos últimos 9 anos, sob coordenação das entidades, foram construídas pouco mais de 72 mil unidades, contra mais de 1.700.000 erguidas por empresas e governos, com as entidades apenas organizando as famílias. A Jussiane e o Alexandre tiveram prejuízo na primeira associação da qual participaram. Eles passavam informação e a informação não era correta. A gente ia atrás, não tinha terreno, não tinha nada. O apartamento só saiu na segunda tentativa, quando o casal aprendeu que não se pode confiar a qualquer um o sonho da casa própria. Tem que ter cuidado, infelizmente, né? Você tem que saber onde você está entrando e onde você está investindo seu dinheiro, né? As associações denunciadas pelas vítimas não retornaram o nosso contato. A empresa Excellence, que foi mencionada num dos contratos, afirmou que a relação com as associações é particular e não quis gravar a entrevista. Nós não conseguimos contato com a empresa Delar, também citada nos contratos. Serviços que eram pedidos diretamente no posto de atendimento do INSS passaram hoje a ser feitos preferencialmente na internet. Para muitos brasileiros, isso não é fácil. Marilene precisa do extrato da previdência do marido aposentado, Euclides. Ela tentou fazer tudo pelo celular, não deu certo. Quando eu vou digitar a data de nascimento dele, o site não aceita. Nas agências do INSS não é difícil encontrar pessoas que tentaram resolver algum problema pela internet e não conseguiram. E por isso, tiveram que enfrentar filas para ser atendidas. Paulo até entrou no site em casa. O problema eram as informações que ele dava. De todas as vezes que eu tentei fazer, deu alguma divergência com relação às minhas respostas, com relação às perguntas. 70% dos atendimentos não agendados nas agências são para extratos. Em um ano, foram mais de 9 milhões de atendimentos desse tipo. Para diminuir a quantidade de gente nas agências, o INSS quer que as pessoas usem mais a página que dá acesso a serviços, como extratos, simulação de tempo de contribuição, carta de concessão e agendamentos. Para usar o site, é preciso se cadastrar e criar uma senha. O serviço também está disponível no aplicativo do INSS para celular. Quem não resolver pela internet pode ainda ligar para o telefone 135 para agendar o atendimento numa agência. O INSS reconhece que muitos brasileiros têm dificuldade para usar os serviços pela internet. Terá um segmento da sociedade que ainda precisará de ir à agência. Mas nós precisamos de dar ao cidadão tecnologia e um sistema em que ele não precise ir à agência para buscar a sua informação. E o cidadão irá à agência tão somente para dar entrada no processo, apresentar documentos e fazer o seu pedido de reconhecimento de direito. O presidente Michel Temer antecipou o pagamento do 13º dos aposentados e pensionistas. A primeira parcela vai ser paga em agosto, a segunda em novembro. O governo estima uma entrada de 21 bilhões de reais na economia.
A seguir, a Justiça do Rio proíbe o prefeito Marcelo Crivella de usar a máquina pública em benefício de líderes religiosos. Uma planilha reforça a suspeita da Polícia Federal de pagamentos ilícitos para Michel Temer na década de 1990. A Justiça de Santa Catarina arquivou por falta de provas o processo contra o ex-governador Raimundo Colombo e o ex-secretário de Fazenda Antônio Gavazzoni, ambos do PSD. Eles eram suspeitos de receber 10 milhões de reais da JBS para a campanha de 2014, em troca da venda da Companhia de Água e Saneamento do Estado. Em nota, Raimundo Colombo afirmou que a decisão restabelece a verdade porque ele não havia cometido nenhum crime ou ilegalidade. Antônio Gavazzoni declarou que está feliz com a decisão. A Polícia Federal está investigando a suspeita de que 2 empresas tenham sido usadas para desviar dinheiro da construção da cidade administrativa em Belo Horizonte para campanhas do então governador Aécio Neves, do PSDB. A cidade administrativa é a sede do governo de Minas Gerais, construída de 2008 a 2010 no governo de Aécio Neves, do PSDB. Foi orçada em 900 milhões de reais. O Tribunal de Contas do Estado afirma que a obra passou de 1 bilhão e 800 milhões de reais. Em delação premiada no fim de 2016, o ex-diretor superintendente da Odebrecht em Minas, Sérgio Neves, denunciou um suposto esquema de desvio de dinheiro. Segundo o delator, o então presidente da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais, Oswaldo Borges, determinou que 3% de um contrato com a Odebrecht, Queiroz Galvão e OAS iriam para Aécio Neves para futuras campanhas políticas. O contrato era de 360 milhões de reais. A Polícia Federal investiga a denúncia de que o desvio de dinheiro ocorreu por meio de fraudes durante a construção da cidade administrativa. Oswaldo Borges é apontado como operador de Aécio Neves neste caso. Ele é acusado pelo ex-executivo da Odebrecht de intermediar o esquema antes mesmo da licitação. Ele determinou que, adicionalmente, a gente deveria contemplar 2 empresas locais. As 2 empresas seriam a construtora Covan e a Alicerce. O delator disse que elas foram subcontratadas, mas para não fazer nada. Custou 5 milhões um contrato. Fizemos um contrato de prestação de serviço no valor de 5 milhões. Fictício, né? Fictício, tá. sem a prestação de serviço. Com a Covan e 2.650 com a Alicerce. Um contrato de consultoria, sem a prestação de serviço. Representantes das 2 empresas prestaram depoimento à Polícia Federal no ano passado. Negaram que os contratos tenham sido fictícios e apresentaram documentos e notas fiscais que comprovariam os pagamentos. Nesta nota fiscal da Covan de R$ 4.660.000, por exemplo, estão relacionados vários equipamentos, como guindastes e caminhão betoneira, que teriam sido locados para o consórcio. E esta nota fiscal da Alicerce, no valor de R$ 608 mil, se refere à prestação de serviços de consultoria. Mas o depoimento de outro executivo da Odebrecht, que era o responsável pelos contratos do consórcio, contradiz a Covan e a Alicerce. Carlos Berardo Zayen disse à Polícia Federal que não tem conhecimento de prestação de serviços da Alicerce e nem da utilização de equipamentos da Covan na cidade administrativa. A Polícia Federal investiga a suspeita de que as notas fiscais apresentadas sejam frias. Por determinação do Supremo, o inquérito agora está na Justiça de Minas Gerais. A defesa de Aécio Neves declarou que não procede a afirmação de que o senador tenha pedido qualquer quantia. A defesa da Alicerce afirma que foram apresentadas cópias de todos os documentos que comprovam que os serviços foram prestados. A Covan declarou que alugou equipamentos para o consórcio da obra e que já entregou documentos para comprovar. A defesa de Oswaldo Borges afirmou que ele jamais solicitou percentuais ou tratou de caixa 2 com o ex-diretor da Odebrecht e que todos os serviços das 2 empresas foram prestados. A Odebrecht declarou que continua cooperando com as autoridades. Nós não conseguimos resposta da Queiroz Galvão. A OAS, não quis se manifestar. A pedido do Ministério Público, a Justiça do Rio de Janeiro impôs 12 restrições à atuação do prefeito Marcelo Crivella, do PRB. O juiz Rafael Cavalcante Cruz considerou que o prefeito ofereceu facilidades a pastores e líderes religiosos numa reunião secreta.
Crivella está proibido de usar a máquina pública ou de atuar em favor do grupo religioso dele, de usar espaços públicos para doutrinação religiosa e de discriminar entidades ou pessoas que não professem a fé dele. Se descumprir a decisão, a Justiça poderá afastar Marcelo Crivella do cargo. Em Brasília, o juiz federal Renato Borelli determinou o bloqueio de até R$3.100.000 de Crivella e outras 8 pessoas por suspeita de sobrepreço num contrato do Ministério da Pesca, na época em que ele era ministro no governo da petista Dilma Rousseff. Nós procuramos a assessoria do prefeito do Rio, mas não tivemos resposta sobre esse bloqueio judicial e as restrições à atuação de Crivella. A Polícia Federal teve acesso a uma nova planilha que reforça a suspeita de que uma empresa do coronel João Batista Lima tenha intermediado pagamentos ilícitos para Michel Temer na década de 1990. O documento analisado pela Polícia Federal estava no inquérito arquivado em 2011 pelo ministro do Supremo, Marco Aurélio. A planilha traz uma tabela com parcerias realizadas e a realizar e apresenta pagamentos a MT, MA e L. A Polícia Federal afirma que MA é Marcelo de Azeredo, ex-presidente da Codesp, que administra o Porto de Santos. MT é Michel Temer e L é o coronel João Batista Lima Filho. A planilha aponta contratos realizados: Argeplan, Porto, empresa do coronel Lima, personagem-chave na investigação dos portos. Ele chegou a ser preso em março. Segundo a PF, esse complemento reforça as informações de uma primeira planilha, pois indica, ainda segundo a PF, que os pagamentos apresentados nas planilhas para Temer, Marcelo de Azeredo e Lima teriam como destino inicial a empresa Argeplan. E a referência a todas as participações foram concedidas sem nenhum tipo de investimento por parte da Argeplan, além do cumprimento total das exigências políticas, reforça, segundo os investigadores, o entendimento que a Argeplan funcionaria como intermediária dos pagamentos. A PF diz ter mais convicção da participação do agente político no suposto esquema, MT, no caso, Michel Temer. Na planilha há também o extrato do documento intitulado Posição de Negócios, que trata do terminal 3435, com participação do Grupo Libra no Porto de Santos, e destaca contratos exclusivos da Argeplan. Na semana passada, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, se manifestou a favor de uma nova prorrogação do inquérito. A expectativa é de que o ministro Luiz Roberto Barroso, relator do caso no STF, decida na volta do recesso do Judiciário se concede mais 60 dias para os investigadores. A defesa de João Batista Lima afirmou que o coronel e a Argeplan negam veementemente as acusações e que não participaram de qualquer ato ilícito. O Grupo Libra reiterou que coopera com a Justiça e que seu único interesse é que a verdade seja apurada. A defesa de Marcelo Azeredo e a assessoria do Palácio do Planalto não quiseram comentar o assunto. Meu nome é Guilherme Ângelo Moreira Bernardo, estou falando de Barro, no Ceará, e o Brasil que eu quero para o futuro é um Brasil em que nossas estradas sirvam de passagem para os nossos moradores. Um país com menos corrupção, mais saúde e educação. Meu nome é Paloma, eu sou da cidade de Monte Alegre do Sul. E que Brasil que eu quero para o futuro? Eu quero um Brasil sem corrupção, um Brasil que o dinheiro não decida quem vive e quem morre nas filas de hospitais e um Brasil que os bandidos não tenham mais prioridade que os trabalhadores honestos. Sou Edson de Santa Carmen, Mato Grosso. O Brasil que eu quero é um Brasil livre de corrupções, onde o dinheiro de nossos impostos possa ser investido na educação e na saúde. É Luciana da Silva Cândida, de Floresta do Araguaia, no Pará, e o país que eu quero é um país onde os políticos não se esqueçam de governar para a população e que invista na saúde, na educação e no esporte e que tratem nossas crianças como prioridade absoluta. Carlos Veronese, e eu falo de Tijuca e Santa Catarina. Um lugar de gente alegre e hospitaleira. O Brasil que eu quero é um Brasil igual à minha cidade, de gente determinada, resiliente, que tem problemas sim, mas não desanimam nunca. Eu sou Cássio Rosivaldo de Rio Pardo de Minas. O que eu quero para o nosso país é que tenha político honesto, larga de roubar tanto. Será que eles pensam que vai levar esse dinheiro para a eternidade?
As mensagens do Brasil que eu quero estão no Globoplay, na página do JN e em g1.com.br/Brasil que eu quero. Tudo junto. Manda o vídeo pra gente. E a seguir, como foi o encontro tão esperado de Donald Trump com o russo Vladimir Putin? O dia começou com tiros numa operação policial no Rio, depois de um ataque à unidade de polícia pacificadora no conjunto de favelas do Alemão. Um policial foi baleado, mas está fora de perigo. Perto dali, traficantes vigiavam um ponto de venda de drogas na Vila Cruzeiro. E em outra favela da região, a Kelsons, eles montaram uma barricada em frente ao Centro de Instrução da Marinha. Em fevereiro, policiais tinham removido as barreiras naquele mesmo local. A intervenção federal na segurança do Rio completou hoje 5 meses. A Prefeitura de Belém vai decretar emergência social por causa dos índios venezuelanos que estão chegando à capital paraense. Essa medida tem o objetivo de garantir mais recursos, mais dinheiro. O último levantamento do governo do Pará apontou que existem mais de 300 vivendo no estado, a maioria na capital. A Prefeitura de Belém afirmou que os venezuelanos indígenas estão recebendo apoio social, médico e pedagógico. O governo italiano autorizou o desembarque de 450 imigrantes que estavam em 2 barcos ao sul do país. 200 estrangeiros ficarão na Itália. Portugal, Espanha, França, Alemanha e Malta concordaram em receber 50 imigrantes cada um. O presidente dos Estados Unidos surpreendeu o mundo nesta segunda-feira ao manifestar apoio ao presidente russo e contradizer a Polícia Federal Americana e o Departamento de Justiça. Os dois se encontraram na Finlândia. Antes mesmo de apertar a mão de Vladimir Putin, Donald Trump foi duro, mas não com a Rússia, com os Estados Unidos. Numa rede social afirmou: a nossa relação com a Rússia nunca foi tão ruim, graças à estupidez americana e a essa caça às bruxas. Trump usa o termo para se referir à investigação sobre a influência russa na última eleição presidencial americana. Os serviços de inteligência dos Estados Unidos afirmam que o governo russo interferiu. E na sexta-feira, o Departamento de Justiça indiciou 12 integrantes do Serviço Russo de Espionagem Militar. Na coletiva de imprensa em Helsinki, Putin disse que a Rússia nunca interferiu e nunca vai interferir nos assuntos internos dos Estados Unidos. Trump não confrontou o presidente russo. Ao contrário, afirmou que Putin negou qualquer participação. Não vejo por que a Rússia faria isso, disse o presidente americano. A postura amigável de Trump com Putin chamou a atenção, principalmente porque o presidente americano tinha confrontado aliados europeus na semana passada. Na reunião da OTAN, a aliança militar do Ocidente, Trump causou mal-estar ao dizer que os Estados Unidos gastam demais para proteger a Europa. Ele também deu uma entrevista polêmica em que afirmou que a primeira-ministra britânica não seguiu o conselho dele sobre as negociações do Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia. E, numa demonstração de desrespeito, Trump não fez reverência ao cumprimentar a rainha Elizabeth II. Depois, ainda deu as costas a ela quando os dois passaram em revista a Guarda Real. Hoje, citando o arsenal nuclear da Rússia e dos Estados Unidos, ele disse acreditar que o mundo quer que os dois países tenham uma boa relação. O presidente russo defendeu uma colaboração militar na guerra na Síria. Putin mostrou preocupação com a saída dos Estados Unidos do acordo nuclear com o Irã e defendeu a anexação pela Rússia da Crimeia, 4 anos atrás. A Crimeia era território da Ucrânia. Perguntado se o governo russo tem informações comprometedoras sobre Trump, Putin disse que isso é um total absurdo.
Aqui nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump foi criticado pela oposição democrata e também pelo próprio Partido Republicano. Eles consideraram o encontro uma vergonha e uma oportunidade perdida de se impor perante a Rússia. Um ex-diretor da CIA, a agência de espionagem americana, chegou a dizer que a atuação do presidente dos Estados Unidos é uma traição e mostra que Trump está nas mãos de Putin. A seguir, a festa para a seleção francesa depois dos tumultos na comemoração do Mundial. E Cristiano Ronaldo se apresenta à torcida na Itália. A Juventus de Turim apresentou hoje o português Cristiano Ronaldo como novo jogador do clube. De tanto eles chamarem, ele apareceu. Foi abraçado, fotografado e cobrado. A torcida cantava: traga a Liga dos Campeões. Fez exames médicos, mas não teve apresentação grandiosa na Arena da Juventus. Cristiano Ronaldo não se encontrou com os torcedores dentro do estádio, mas teve um encontro marcado com os jornalistas. Se sentou ali e em 30 minutos respondeu 18 perguntas. A primeira delas, a mais esperada: por que ele trocou Real Madrid pela Juventus? O melhor clube italiano, um clube que está habituado a ganhar, que tem grandes jogadores, um grande treinador, um grande presidente. Foi uma decisão fácil. Sem telão para se olhar, esbanjou confiança de quem fez 450 gols em 438 jogos no Real Madrid. O maior artilheiro da história do clube espanhol. Ainda ganhou 4 Liga dos Campeões. E garantiu que aos 33 anos ele é único e quer fazer ainda mais história com a camisa nova. Sou diferente de todos os outros. Os outros, como disse, com todo o respeito, com 32, 33, 34, se calhar estão acabados, eu não. Isso de certa forma deixa-me feliz e isso também demonstra que eu sou diferente de todos os outros. Pode sorrir, Cristiano, porque para a torcida da Juventus, você não é real, é um sonho. Maior do que o talento do Cristiano Ronaldo, só o quê? A modéstia, né? É de uma modéstia. Os campeões mundiais foram recebidos hoje por uma multidão na avenida mais famosa de Paris. Uma multidão aguardava uma entrada triunfal. O sinal de que os campeões estavam chegando veio do céu. 9 aviões da Esquadrilha da Fumaça abriram caminho. Quando o ônibus virou na emblemática Avenida Champs-Élysées, os torcedores foram à loucura. Os jogadores também. Enquanto alguns filmavam de cima, muitos filmavam de baixo. Mas eles vão ter que se contentar em ver os detalhes depois pela TV. O ônibus cruzou os quase 2 quilômetros em apenas 12 minutos. Nesta segunda-feira, a Champs-Élysées, já chamada de a avenida mais bonita do mundo, ganhou um novo apelido. Bem-vindos a The Champs-Élysées. Uma brincadeira em homenagem ao técnico Didier Deschamps, que já tinha desfilado aqui em 1998, quando a França foi campeã mundial pela primeira vez. Essa jovem diz que ele é um exemplo para toda a França. O que não foi nada exemplar foi o comportamento de alguns vândalos na comemoração do título ontem. Eles arremessaram pedras contra um ônibus e várias vitrines e saquearam uma loja. Mas hoje foi só festa. Depois do desfile, os jogadores ainda celebraram, desta vez no Palácio do Eliseu, a residência oficial do presidente da República. Junto com Emmanuel Macron e a primeira-dama Brigitte, os jogadores cantaram um hino nacional, a Marselhesa, a capela, num dos momentos mais tocantes da noite. Em Zagreb, a equipe croata também teve uma recepção de campeã do mundo. A festa começou no desembarque. Milhares de torcedores aguardavam os jogadores no aeroporto. Eles também desfilaram num ônibus aberto e foram festejados como heróis. Em Zagreb e em Paris, foi um dia de vitória para o esporte.
E antes de encerrar, a gente vai mostrar as fotos que foram divulgadas hoje, fotos oficiais do batizado do príncipe Louis, o caçula do duque e da duquesa de Cambridge, William e Kate. A cerimônia da semana passada foi a primeira vez que o casal apareceu com os 3 filhos em público. O Jornal da Globo é depois de Tela Quente. Boa noite. Uma boa noite para você e até amanhã.